Pronto, aí pessoal. Silêncio exatamente, deixar aqui. Na aula de hoje vamos falar sobre religiões e crenças primitivas. Lembrando que religião é uma palavra de origem latina, vem do latim de religare, quer dizer religar, ou seja, a religião busca religar de novo. Ligar ou religar de novo quem? O ser humano com os deuses, o ser humano com o transcendente, com a lei, com o sagrado, depende da perspectiva religiosa. E por que religar, ligar de novo? Porque praticamente todas as religiões, do princípio, dos primórdios, os seres humanos estavam em íntima relação com a sanidade espiritual, transcendente, com os deuses, mas só que eles cometeram uma espécie de pecado, e por conta desse pecado foram expulsos ou afastados, se distanciaram de Deus e dessa realidade espiritual. Agora é preciso a religião, através dos rituais, através dos mitos que são apresentados, qualquer ação sobre qualquer parte do universo vai ter reflexo no universo todo. Então, os deuses habitam todas as coisas, os elementos da natureza são entidades sagradas, são divindades, são espíritos que de alguma forma nos favorecem, ou também nos castigam, dependendo do nosso comportamento. Então, dependendo da forma como a gente trata a natureza, o universo, isso acaba dando reflexo na gente mesmo, porque tudo está interligado. Se a gente destrói a natureza, a gente está destruindo a gente mesmo. Essa é a perspectiva, essa é a visão, e principalmente porque a natureza é habitada por divindades, por seres espirituais, esses seres nos favorecem quando a gente faz bem com a natureza, e nos desfavorecem, nos castigam quando a gente faz mal com a natureza. Então, uma crença antiquíssima, né? Ela começa a se desenvolver antes aí mesmo, de 600 6.000 anos antes de Cristo, antes da invenção da escrita. Ela se desenvolve ali no delta do rio Orinoco, que hoje fica na Venezuela. Então, é algo que surgiu, essa religiosidade, essa crença, antes mesmo da invenção da escrita, da história, né? Os araus são os maiores grupos indígenas da região da Baixa, ou da região baixa da América Latina. Então, é uma das tribos ali, uma etnia. Guerra? Não. Houve alguma rusga ali, mas não chegou às vias de fato. Uma disputa de um território ali, uma transição, uma região petrolífera, inclusive. Ela está meio que disputa de mais guerra, praticamente impossível. Pelo menos enquanto eu estou tirando poder. Se fosse o Bolsonaro, a gente até poderia ter uma rusga um pouco maior, mas mesmo assim, guerra, eu acho que o Brasil tem uma tradição diplomática recente muito grande, ou seja, de não apelar para a guerra, para as vias de fato. No século XIX, a outra guerra que nós nos envolvemos mesmo assim, de forma direta aqui na América, foi a Guerra do Paraguai, foi no século XIX. No século XX, a gente não se envolveu em guerra aqui, nós participamos da Primeira Guerra Mundial, mas chegamos atrasados lá. O nosso navio chegou lá, nós mandamos um navio para a guerra e a gente tinha acabado. E aí o povo ainda tirou nos golfinhos achando que era submarino. Os brasileiros. Você vê todo o exército brasileiro é bom, né? Na Segunda Guerra Mundial, os brasileiros lutaram na Itália contra o fascismo de Mussolini. Tem esses dois episódios. Fora isso, o Brasil já se envolveu em missões de paz, a ONU também já mandou soldados, mas nunca para a guerra. Acho bem difícil acontecer essa guerra aí contra a Venezuela. No século XVI, os europeus encontraram os araus pela primeira vez, quando descobrem a América aqui. Primeiro do Cristóvão Colombo, depois do Brasil do Pedro Alves Cabral. A galera explora aí a região do norte do Brasil, ali está a divisa com a Venezuela. Então os europeus encontram e comparam seus povoados com estruturas muito similares aí em Veneza. Então, era um pouco desenvolvido que parecia a Veneza italiana. Por isso eles deram o nome do lugar de Venezuela, que significa pequena Veneza, né? Em espanhol. A partir da década de 1960, a degradação ambiental na região afetou a pesca local e deslocou as pessoas das tribos para as cidades. Né? Algumas são convertidas ao catolicismo. Então, nós tivemos na América Latina uma colonização portuguesa e espanhola predominante, que eram dois países católicos. E muitas vezes forçaram os povos indígenas a se converterem para o catolicismo e a renegarem a sua religiosidade, como essa religiosidade dos araus. Né? Uma religiosidade politeísta, animista, que é dotado de alma e de espírito, os elementos da natureza.
Em 2001, estima-se que mais de 36 mil araus vivem na região do Rio Núcleo da Venezuela, né? Eles acreditam que nós vivemos numa dependência constante divina, dos deuses e dos seres espirituais que habitam no universo. A gente depende deles constantemente, por isso a gente tem que fazer os rituais corretos, para que assim eles nos favoreçam, não nos castiguem. Então, segundo o mito aral, o pássaro da plumagem dela oferece proteções para proteger as crianças. Uma criança morre é porque os espíritos precisam de alimento. Então, se ela morrer é porque os espíritos precisam de alimentar, que estão com fome. Isso é um pouquinho da religiosidade do aral, né?